Oi galera, eu sou Rodrigo Ventura, analista de investimentos e sócio da BZPlan e fui convidado pelo pessoal do Darwin para falar um pouco para vocês sobre projeções financeiras para startups. Tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre três coisas bem importantes para a gente ter consciência na hora de falar sobre o assunto. Eu vou falar um pouco sobre o porquê a gente vai fazer, porquê uma startup deve fazer uma projeção financeira. O segundo tema, como fazer. Eu vou dar algumas dicas de como vocês têm que se orientar para executar essa missão. E por último, o que não fazer, quais são os erros mais comuns, ok? Bom, o primeiro ponto é o porquê a gente deve fazer uma projeção financeira para uma startup. Eu sei que esse é um assunto polêmico, muita gente fala que é inútil, mas fazer uma projeção para qualquer tamanho de empresa é muito, muito útil. Eu vou falar aqui sobre três pontos principais que, mesmo nesse estágio onde ainda está se validando o modelo de negócio, é importante a gente construir um orçamento ou uma projeção financeira. O primeiro deles é a validação do modelo de negócio. Então, mesmo a gente conversando com o cliente, imaginando como entregar o produto, os canais que a gente vai usar, é importante a gente entender se o negócio ele vai ser financeiramente sustentável. E só através de uma projeção financeira é que a gente vai conseguir fazer isso, tá certo? O segundo ponto é o controle do fluxo de caixa. E esse controle do fluxo de caixa vai dizer para a gente quanto de dinheiro a gente vai precisar para executar aquele plano. E o dinheiro é o sangue que corre na veia de qualquer empresa. A gente não pode deixar ele acabar e ele tem que ser controlado diariamente, semanalmente. É muito importante, principalmente nesse período onde não existem receitas. Então, essa é a segunda razão super importante, tá? O terceiro motivo é exercitar o crescimento da empresa. Através da projeção, a gente vai conseguir entender qual é a mecânica de crescimento da empresa, qual é a fonte de receita principal, qual são a estrutura de custo e o que cada centavo gasto com cada área da empresa pode gerar de resultado, né? E qual é esse resultado esperado. Então, essa projeção vai conseguir mostrar para investidores e para a equipe inteira, conselheiros, enfim, a maturidade do time em relação a esse plano de execução. Porque, afinal de contas, ideias não valem nada, o que vale é a execução. E é o plano de investimento, o orçamento que vai materializar essa maturidade do time. O segundo ponto do nosso vídeo é como fazer. Então eu vou dar três dicas muito importantes para vocês. A primeira delas é manter a simplicidade. Não adianta fazer 1 milhão de abas com fórmulas super complexas. A empresa é pequena e a projeção deve ser simples. Poucas abas, premissas objetivas, simples. A segunda dica são os microtestes, as validações de cada premissa. Se você não sabe quanto custa um aluguel, você tem que ligar para no mínimo ligar para uma imobiliária para entender quanto custa o aluguel na área que você quer montar a sua empresa. Se você não sabe quanto custa a mídia paga no Google, faça um teste e depois entenda os resultados e projete isso baseado no seu teste. O aprendizado ele vai ser constante, mas é importante você ter uma base para começar a montar suas premissas. A terceira dica para como construir uma boa projeção é avaliar constantemente o resultado em relação ao realizado. Fazer isso semanalmente com todos os seus sócios é muito importante para vocês aumentarem a maturidade e construir uma projeção dali em diante revisada, muito mais consistente. O terceiro ponto é o que não fazer. Então a primeira dica é não incluir despesas indesejadas. E elas podem ser várias. A primeira, dívidas. Investidor não gosta de pagar dívida. Segundo, salários altos de empreendedores. O empreendedor tem que estar olhando para o longo prazo. E o terceiro são aquelas despesas totalmente supérfluas para o momento da empresa. Então não adianta comprar os melhores computadores, os melhores móveis, sendo que a empresa nem tem receita. O segundo ponto do que não fazer é calcular a necessidade de capital, de investimento, de forma equivocada. Então, como a gente deve fazer isso? Na projeção, a gente considera todas as receitas, todas as despesas, entradas e saídas, e a gente vai ver como isso se comporta. Então, funciona mais ou menos assim. No começo, a empresa não tem muita receita, ela vai crescendo aos poucos à medida que a empresa vai evoluindo. As despesas, elas começam altas e depois elas começam a crescer à medida que a empresa também cresce. Então, nesse ponto aqui,
é o ponto de equilíbrio. O que vai acontecer com o fluxo de caixa nesse momento, no acumulado? Ele vai fazer isso aqui, ó. Quando chegar no ponto de equilíbrio, é o momento de maior necessidade da empresa, ou seja, a partir daqui as receitas vão estar maiores que as despesas. Então, o fluxo de caixa acumulado ele vai subir. Então, é esse momento aqui onde a gente consegue enxergar o quanto de capital a empresa precisa. E o terceiro e último ponto do que não fazer é complicar demais. Como eu disse no item anterior, nenhuma startup precisa complicar demais a sua projeção. Mantenha sempre a simplicidade. Você não vai parecer mais maduro ou mais experiente se complicar demais. Mantenha a simplicidade. Foi isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês e sucesso!